Fala rapaziada, Otávio aqui para apresentar mais um trabalho de língua portuguesa. Estou aqui com os meus amigos. Fala rapaziada! Viemos aqui para apresentar a parte final do livro Quincas Borba. A gente começou a partir do capítulo 174. Seguinte, o nosso capítulo, ele começa da seguinte maneira. O Teófilo e a Dona Fernanda, eles estão numa discussão completamente recorrente devido à ambição do Teófilo em se tornar um político. Pelo contexto que a gente pegou do livro, ele estava muito frustrado por não ter conseguido um certo cargo político na onde ele queria. Numa dessas tentativas de acalmar o marido, a Dona Fernanda, ela decide fazer com que o marido esqueça dessa vida política e viaje com ele para Paris, para Europa, que eles conheçam o mundo. Afinal, eles têm filhos e a Dona Fernanda quer que ele largue tudo isso, que ele largue toda essa vida dele para ele conseguir manter o foco na família dele, que ela tanto cuidou. Bom, e essa tentativa da Dona Fernanda em acalmar o Teófilo foi válida. Ele realmente se acalmou naquele momento. Mas tudo isso mudou no momento que o Teófilo recebeu uma carta do presidente do conselho. Então, vamos ler a carta aqui juntos. Senhor Teófilo, venho por meio desta ordenada vossa conhecimento às 14 horas da tarde no gabinete do presidente do conselho para tratar de um assunto de máxima urgência e como vossa presença pontual. Atenciosamente, presidente do conselho. É óbvio que essa carta fui eu que escrevi, a gente não tem acesso a essa carta porque é um livro completamente fantasioso, mas é legal para ilustrar aqui. O Teófilo ficou muito pensativo sobre aquela carta, que poderia ser, afinal, ele já não poderia mais ocupar o cargo político que ele tanto esperava. Mas por que o presidente estava convocando ele para que ele comparecesse lá naquele mesmo dia? O Teófilo sai de casa, vai, avisa a mulher, não, daqui a pouco eu tô aqui de volta, beleza? E tudo bem. Chegando lá, o presidente ele oferta para que o Teófilo se torne um novo presidente do conselho. Só que para isso ele teria que viajar e se despedir da mulher, dos filhos, de toda a vida que ele tinha na onde ele morava. Chegando em casa, ele avisou isso para a mulher prestou atenção e desta maneira Teófilo decidiu se despachar. E no livro é dito que ele viveu lá por muitos anos, então dá a entender pra gente que ele nunca mais voltou, ele abandonou a família. Voltando ao Rubião, num dos seus dias que parecia ser mais normais, ele chegou na rua e encontrou o Major Siqueira. Ele falou, eu tava indo pra sua casa agora, você acredita? O Siqueira, é porque eu me mudei e tal, dando aquela disfarçada marota. Não, então eu vou com você mesmo assim pra sua casa. O Siqueira não titubeou e simplesmente falou, beleza, então vamos lá pra minha casa. Chegando lá, eles começaram a conversar. O Siqueira, ele falou um pouco da filha dele, falou que a filha dele estava pretendida pra um cara. O nome dele era? Ajuda? Rodrigues. Só que, no meio dessa conversa, o Rubião, ele começa a soltar o seu galo cego. Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Ele começa a correlacionar a conversa com coisas completamente absurdas, assim, eu diria. Nisso, o Siqueira percebe, putz, olha como é tarde, né? São 4 horas da tarde, acho que tá escurecendo, acho melhor você ir pra casa. Não, mas eu não tenho guarda-chuva, vai começar a chover e tal. Não, você vai agora, Rubião. E aí nisso o Rodrigues até aparece na porta ali, eles conversam e tal, o Rubião é praticamente expulso, empurrado ladeira abaixo daquela casa do Siqueira. A gente pode dizer que ele completamente começou a despirocar da ideia. Esse estado de loucura, ele vai andando pelas ruas, falando completamente sozinho, dialogando sozinho. E nesse momento, parte do áudio do vídeo se corrompeu na edição, então vou dar uma contextualizada antes de prosseguir o vídeo. Há uma cena em que Rubião, em um dos seus ataques de loucura, começa a ser caçoado na rua. E um dos meninos que caçoa ele é Deolindo. A mãe de Deolindo não aprova a situação e fica muito triste com isso. Logo, o seu marido fica ciente de toda a história. Nessa parte, o marido desta esposa chega em casa. Ele acaba falando que ele estava muito triste, ele estava muito impactado, era algo... Porque Rubião havia anos atrás, no seu estado ainda em que estava totalmente são, totalmente lúcido, acabara de ajudar um menino, né?
Que no caso, o menino era o Deolindo, que tinha 2 anos de idade e acabara de ser atropelado por um carro. E Rubião foi esse homem que ajudou ele e salvou o menino. Se não fosse por Rubião, o menino que agora estava caçoando ele estaria completamente morto. Logo após tudo isso, dessa série de acontecimentos, Rubião ainda está na rua. Bom, ele está indo direto para a casa da Dona Fernanda. Lá acontece basicamente uma explosão de pensamentos dele que, após isso, a gente já consegue observar que o Palha e a Sofia o levaram para a casa de saúde e o internaram lá. Claro, esqueceram do Rubião lá, basicamente. Lá, Rubião foi definhando mais ainda e a gente vê mais ainda ele definhando no estado mental e físico dele. Ele manda uma carta para o Palha pedindo: Palha, me solta daqui, me larga daqui. Ele ainda anexa um pouco de dinheiro nessa carta. Ele anexa Que? Eu tô bem, Palha, pode me liberar. Só que o Palha, ele esquece completamente disso. Ele não quer liberar justamente o Rubião, porque o Rubião, ele tá louco, ele tá maluco, ele não tá sobre um estado num estado lúcido, e o próprio Doutor Falcão fala isso. Ele tá melhorando, porém ele precisa ficar um pouquinho mais aqui. Deu a louca no Rubião realmente, e Rubião não aguentou mais. Rubião um dia, com Quincas Borba, seu grande amigo, aventureiro, né, cachorro, simplesmente somem completamente da casa de saúde e nunca mais aparecem lá, só são vistos em Barbacena. Só que o que acontece? Nesse sentido dele querer voltar para Barbacena, acontece que ele fica ainda mais triste, porque ele lembra de que ele era muito rico e voltou a ser pobre. A ligação com a Sofia ainda atormenta ele. O Rubião, por o Siqueira ser um político, ser uma pessoa importante, ainda continua frequentando a casa do Siqueira, achando que isso ia influenciar na importância social dele. Com isso, o Siqueira, ele já não leva mais o Rubião a sério. Ele começa a destratar o Rubião. O Rubião, ele ainda tenta se aproximar da Sofia. Só que a Sofia, não sei, o Rubião acha que a Sofia ainda sente alguma coisa por ele. Só que ela não sente mais nada, ela não quer mais nada. O rompimento da relação de Sofia e o Rubião trata completamente todo o interesse dele de amor próprio e amor sentimental. Ele não vai querer nunca mais se relacionar com ninguém. Dentro dessas inúmeras histórias, depois de ele voltar pra Barbacena, a gente tem a cena chegando perto da cidade. Ele vai chegando e vai vendo a igreja, vai vendo os comércios, vai vendo a casa que ele já frequentou. E vem chegando uma tempestade. Rapidamente já começa a garoar muito forte e começa a realmente cair uma chuva muito forte. Rubião e o Quincas Borba, o seu cachorro, começa a andar e aí eles param em uma igreja. Eles deitam ali no chão. Aí vem chegando uma antiga conhecida do Rubião. Ele estava com febre, o Rubião, o cachorro, estava com muita fome. O médico que chegou foi o mesmo médico que tinha dado o diagnóstico do Quincas Borba à pessoa mesmo. E nisso se passa alguns dias e definitivamente o Rubião morre. E depois disso, alguns dias depois também, com saudade do dono e também com muita fome e o cansaço da chuva que ele passou, também morreu o cachorro Quincas Borba. E o livro é tecnicamente uma ilustração de como é essa frase: ao vencedor as batatas e ao perdedor o ódio, a angústia e a tristeza. E é realmente como foi a vida de Rubião, que conseguiu o dinheiro, que conseguiu tudo, tecnicamente tinha vencido na vida, mas não conseguiu, numa batalha da vida, numa batalha mental, se sobressair nas pessoas que foram mais fortes do que ele. Ele não conseguiu vencer a batalha e não conseguiu as batatas. Ele foi o perdedor, o ódio, a angústia e a tristeza. A leitura do livro nos fez refletir muitas coisas, mas é um livro muito interessante, não só porque é um livro indicado pela faculdade, mas sim por todas as questões que ele aborda, desde a loucura, que é a insanidade mental, desde as nossas relações, as nossas emoções. Então, assim, é um livro completamente favorável à nossa vida. De qualquer maneira, eu me despeço aqui nesse vídeo. Eu e toda a minha equipe que está aqui presente só estão aqui sentados e cansados, mas estão todos aqui. E esse foi o final do Quincas Borba. Muito obrigado.